CEO Conference, temporada de resultados, sentimento do investidor. Oi, eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos da XP, e esse é mais um Expert Drops, o seu podcast e agora videocast, vídeo no YouTube, preferido, que conta os principais destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo, com base no conteúdo produzido pelo time de research da XP. E nessa semana aqui comigo, eu tenho um convidado especial, que é o nosso Head de Research aqui, o Head do nosso time aqui na XP, estrategista-chefe, que veio trazer pra gente os principais destaques da CEO Conference, que foi realizada nessa semana, então informações bem quentes aí sobre o que os investidores estão achando do cenário brasileiro, e também alguns destaques da temporada de resultados, que chegou ao fim nessa semana aqui no Brasil. Então, sem mais delongas, oi Ferreira, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu acho que, você ainda não esteve com a gente quando viramos vídeo, então bem-vindo à versão 2 aqui desse Expert Drops. Eu dei uma adiantada ali, né, passei um spoiler da nossa CEO Conference, que foi nessa semana no Rio. Eu acho que seria legal, primeiro então, antes de falar um pouco do que você sentiu dos investidores, explicar um pouco o que é a CEO Conference, né? Vão só CEOs? Quem mais participa? Legal, obrigado pelo convite, Raquel, um prazer estar aqui e ver o sucesso aí do nosso Expert Drops. A gente teve a segunda edição da CEO Conference no Rio de Janeiro. Basicamente, a gente traz os CEOs e os C-Levels das empresas brasileiras, são mais de 80 empresas listadas e não listadas que estavam lá no Rio de Janeiro encontrando com os investidores institucionais. Então a gente organiza reuniões para os investidores, para terem aquele update, conversar com a gestão das companhias, enfim, e as companhias também ouvirem dos gestores, dos investidores, né, delas, quais as preocupações, as demandas. Então é uma troca muito rica entre as companhias e os principais investidores institucionais do Brasil e do mundo. E essa conferência aconteceu por 2 dias no Rio de Janeiro, foi a segunda edição. A gente teve a felicidade de trazer mais de 80 companhias, mais de 400 investidores institucionais estiveram por lá, e a gente organizou mais de 500 reuniões durante a conferência. Então, de fato, o que não faltou foram trocas bastante robustas, bastante ricas entre os investidores e as companhias, e o nosso time estava lá em peso para, enfim, ajudar nessas reuniões, para ouvir esse feedback, participar das reuniões, e a gente publicou vários relatórios ao longo da semana, trazendo um pouco desse feedback, o que aconteceu, o que o nosso time viu, tanto dos investidores quanto das empresas, quais foram as principais mensagens que foram discutidas por lá. Muito bom, então realmente é uma oportunidade de ouvir os dois lados, né? Então ouvir mais detalhes do lado micro das empresas de planejamento, né? A gente fala muito aqui, toda vez que a gente fala da temporada de resultados, lá fora ou aqui, a gente fala do guidance, né? Eu acho que nada melhor do que ouvir o guidance da voz das próprias empresas ali, das próprias gestões. Perfeito. E tem um outro fator, claro, que a temporada de resultados acabou de terminar. Uhum. Então, foi bem importante. Um timing bom, né? Exatamente. Para as empresas que já reportaram resultados, que podem falar já não estão mais nos períodos de silêncio por conta dos resultados, e para trazer quais foram as principais mensagens aí do primeiro semestre do ano e o que esperar para o segundo semestre de 2025. Excelente. Qual que foi a sensação geral assim que você teve, antes da gente falar, né, de alguns destaques setoriais? A gente sabe que tem muita coisa acontecendo, né? Então o Drops é prova disso, né? Toda semana a gente tem um assunto. A incerteza e a imprevisibilidade tem sido marca desse ano todo, mas eu acho que de julho para cá, né, nos últimos 2 meses e meio, né, meio de junho, parte dessa incerteza global começou a pegar a gente aqui também, né? Então, o que você sentiu de uma maneira geral por lá, tanto por parte dos investidores quanto ali da gestão das empresas? Perfeito. Começando pelos investidores, o que você comentou foi perfeito. Até o fim de maio, até o fim de junho também, a gente viu um otimismo muito grande com o Brasil. Os ativos brasileiros performaram muito bem. A gente viu o câmbio voltando de 6,20 para 5,40, a bolsa subindo para 140 mil pontos, enfim, o mercado precificando corte de juros adiante. E grande parte desse movimento favorável, ele teve um fator global por trás, que foi
né, a mudança dos investidores, tirando um pouco de recursos dos Estados Unidos e olhando para outros mercados. Então não foi só os ativos brasileiros que andaram, mas mercados emergentes, Europa, Ásia, enfim, vários mercados tiveram uma performance muito sólida nesse primeiro semestre. E isso fez com que o sentimento dos investidores em relação ao Brasil tivesse batido extremo otimismo no nosso indicador de sentimento ali no final de maio, começo de junho. Esse indicador que tinha batido numa escala de 0 a 100, tinha batido 0 de extremo pessimismo lá em dezembro do ano passado. No final de maio ele tinha batido 100, ou seja, os investidores com um otimismo extremo. E de lá para cá, o Brasil acabou, infelizmente, sendo incluído nessa lista de países que estão com algum tipo de tensão com os Estados Unidos. Até então, a América Latina e o Brasil tinham escapado meio que ilesos dessa história toda, que foi um dos fatores por trás do grande fluxo de investidores estrangeiros que a gente tinha visto até o final de junho. A gente tinha visto que de janeiro a junho entraram mais de 30 bilhões de reais de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira, só na Bolsa. E isso fez um estrago enorme no nosso mercado. De lá para cá, a gente já viu quase 20 bilhões de reais saindo dos investidores estrangeiros da nossa bolsa, e isso pegou no sentimento dos investidores. Então a gente viu que durante a conferência, os investidores sim estavam otimistas com o micro das companhias, otimistas com um cenário de queda de juros à frente, otimistas com um cenário do período eleitoral chegando mais próximo, porém com uma cautela muito maior do que a gente viu nos meses anteriores. Então eu diria que o termo cautelosamente otimista, eu acho que ele descreve bem como a gente viu o sentimento dos investidores, porque durante essa semana a gente viu uma volatilidade grande por conta dos bancos brasileiros sofrendo pela questão da lei Magnitsky, se eles têm que, obedecer aos Estados Unidos ou ao Supremo Tribunal Federal no Brasil, enfim, essa era grande parte do debate, também debate sobre pesquisas eleitorais, enfim, então muita coisa acontecendo que trouxe muita volatilidade e fez com que os investidores começassem a ficar um pouquinho mais cautelosos, né, com esse cenário macro e como isso vai impactar o Brasil. E tem um segundo tema que a gente viu de cautela também dos investidores, que é a desaceleração da economia brasileira. Finalmente a gente começou a ver sinais de desaceleração da economia brasileira, que do ponto de vista macroeconômico a gente vê com bons olhos, porque de fato o Brasil por vários anos vinha crescendo acima do potencial, isso fez com que a inflação ficasse pressionada, né, e o BC tivesse que subir os juros para 15%, e agora finalmente a economia começa a mostrar sinais de desaceleração. O que a gente vê com bons olhos, porque o pior seria o oposto. Exato. Né? A política monetária fazendo efeito finalmente. Exatamente. Né? A política monetária fazendo efeito é um bom sinal, porque mostra que em algum momento adiante o Banco Central vai poder começar a cortar juros, né? Fazer um movimento oposto. Agora, quando a gente pensa para a Bolsa e para as companhias, essa desaceleração no segundo semestre é um tema importante, que os investidores querem entender quais empresas vão sofrer mais do ponto de vista de receita e lucro e quais vão sofrer menos, quais vão passar mais ilesas a esse cenário de desaceleração. Então os investidores, acho que esse era o tema principal nas discussões com as companhias, era essa questão de se eles estão vendo essa desaceleração, não estão vendo, como eles esperam o terceiro trimestre, o quarto trimestre. Então eu diria que esse foi um tema que também trouxe um pouquinho de cautela, principalmente quando os investidores olham para os ativos listados em bolsa. A gente falava muito, né, do ponto de vista da economia, que ouvíamos de alguns analistas setoriais, já não um cenário macro mais desafiador, e a gente sempre pensava, pô, o desafiador não chegou ainda, né? A economia, né, do ponto de vista de varejo, do ponto de vista de consumo, ainda está muito aquecida, né? O desafiador está para o Banco Central, que está tentando controlar essa atividade econômica. E dentro desse cenário, o que você tem, assim, o que vocês ouviram de destaques setoriais? Porque eu acho que certamente deve ter tido uma diferença grande, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em infraestrutura relacionado a transportes de commodities, né? Deve ter uma visão mais, né, que é mais contracíclico, não contracíclico, mas acíclico, né? Já as empresas de varejo devem ter outra visão, né? Perfeito. Olha, do ponto de vista micro das companhias, a gente viu mensagens bastante divergentes entre diferentes setores. Então, alguns setores
continuam indo super bem, continuam voando e com as companhias bastante animadas, que é o caso, por exemplo, das construtoras, principalmente as construtoras de baixa renda, que reportaram resultados excelentes no primeiro semestre e continuam bastante animadas. Então a gente não viu nenhum sinal de preocupação nessas companhias nas reuniões com os investidores. Por outro lado, companhias de setores que estão sim sendo mais afetados, como é o caso do setor agrícola, por exemplo, com mensagens mais preocupantes, né, de que o cenário ainda é desafiador para o setor agrícola, que esse ciclo de baixa de preços e esse ciclo de alavancagem muito alta no agro ainda vão continuar impactando questão de inadimplência no setor agrícola. Então, fornecedores do setor agrícola, as empresas que dão crédito para o setor agrícola vêm sofrendo bastante, né, por conta desse cenário. Outro setor que a gente viu uma mensagem mais fraca foi o setor de transportes, o setor de aluguel de veículos de alguma maneira, porque são setores muito dependentes de juros, muito sensíveis a juros, muito sensíveis a crédito. Então dá para fazer uma quebra bem nítida entre as empresas que são mais dependentes de crédito e juros estão sofrendo mais, o que faz sentido dado o nível de juros, e empresas que são mais ligadas ao cenário de emprego e renda, essas empresas continuam indo bem. Então a gente viu mensagens bastante divergentes. E aí você tem um terceiro grupo de setores, que são aqueles setores que a gente viu as empresas relativamente animadas, mas já com alguma cautela em relação ao segundo semestre, que aqui eu coloco, por exemplo, o setor de varejo, que teve resultados excepcionais no primeiro semestre, mas a gente sabe que, por exemplo, varejo de vestuário foi muito beneficiado no segundo trimestre por um inverno bastante rigoroso, muito mais rigoroso que o ano passado, e isso atrai mais tráfego nas lojas, isso atrai vendas de produtos com margem melhor, né, que são os produtos de inverno, e também elas têm um comparável relativamente mais fácil, porque ano passado foram muito impactadas pelas enchentes no sul, então elas acabaram crescendo bastante as vendas nesse primeiro semestre. A gente viu empresas reportando 15%, 16%, 17% de crescimento de vendas nas mesmas lojas no segundo tri, e a grande pergunta dos investidores é, e aí, o que esperar para o segundo semestre, dado que você teve esse efeito que dá para dizer que não é um efeito tão recorrente, né, no segundo tri, que acabou puxando as vendas para cima. Então a gente viu alguns setores com esse tipo de mensagem, né, ainda animados, mas com algum tipo de preocupação em relação ao segundo semestre, não só preocupação, como cautela de que talvez esses excelentes resultados possam vir a desacelerar no segundo semestre. Então por isso que do lado micro a gente viu bastante diferença ali na mensagem que as companhias estão trazendo para os investidores. Excelente, mais um indicativo de que quando a gente fala de bolsa, não é uma mensagem só, né? Perfeito. Então, vale muito olhar para o setor e, além do setor, para a empresa. É interessante você trazer a parte do ponto de vista dos juros, né? De empresas que sofrem mais com os juros altos. E essas empresas têm alguma perspectiva de melhora por conta dos juros que devem baixar, né? No final do ano, no ano que vem? Excelente pergunta, Raquel, porque de fato esse é o grande tema que os investidores de bolsa estão olhando adiante, é quem vai se beneficiar dessa queda de juros, e esse é o tema principal, né, que vem levando os investidores a escolherem aí setores e ações na bolsa. Dito isso, a gente tem visto uma discrepância grande entre empresas muito alavancadas e as empresas não alavancadas, até mesmo dentro do mesmo setor, e as empresas alavancadas têm ficado muito para trás em relação às empresas com balanço sólido. E a gente acha que isso faz bastante sentido, porque por mais que em algum momento essas empresas alavancadas possam se beneficiar de uma queda de juros, a verdade é que a gente ainda está falando de nível de juros bastante elevados no Brasil. O nosso time econômico prevê a Selic caindo de 15 para 12, que ainda é um nível bastante elevado de taxa Selic, e para muita empresa que investiu demais e está com balanço desajustado, não é essa queda de Selic que vai salvar a vida delas. Além disso, o investidor que compra essas ações esperando uma melhora no cenário macro, ele tem que lembrar que uma empresa alavancada, o tempo joga contra você, porque você está apostando numa melhora do cenário macro, mas o micro daquela companhia está bastante desajustado. Então você pode passar por um aumento de capital, por uma diluição no meio do caminho, ou essa empresa pode vir até
a não conseguir pagar suas dívidas, né, a anunciar uma RJ. Então tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de seleção de ativos, e é um cenário, como eu falei, que as companhias e setores trouxeram mensagens muito diferentes, é um cenário muito propício para o stock picking, é um cenário muito propício para fazer escolhas de ações, ao invés de, como você falou, Raquel, olhar só para o índice. Então, já trazendo, né, uma informação para os investidores, as nossas carteiras recomendadas, elas têm ido super bem esse ano. A gente tem a carteira Top Ações, que tem performado mais ou menos em linha com o Ibovespa, mas com um risco bem menor, com empresas de maior qualidade. A carteira Top Dividendos, que continua indo super bem, por mais um ano batendo o índice Ibovespa, o que mostra que você não precisa tomar muito risco, mesmo essas ações mais defensivas na bolsa continuam superando o índice Ibovespa. E a Top Small Caps, que está com uma performance muito sólida no ano, subindo aí quase 40%, o que faz sentido, que são ações mais ligadas ao cenário doméstico, mais ligadas a juros, e que estão tendo uma performance muito boa frente a esse cenário de queda de juros. Né? E escolhidas ali a dedo, né? Então não são todas as small caps, são dentro, né, dessas empresas aí que a gente olha de crescimento, ali dentro o que a gente está olhando de mais solidez, né? Exatamente. Excelente, e eu acho que tudo isso que você trouxe, né, tem muito a ver também com o que a gente viu na temporada de resultados, né? Ela acabou de se encerrar aqui no Brasil. Quais são os principais destaques que você traz? Foi uma temporada que ela surpreendeu positivamente, que trouxe mais cautela? Quais são os principais, assim, recados que a gente pode tirar da temporada? Olha, Raquel, o que dá para dizer é que essa temporada de resultados a gente viu o melhor agregado das 150 companhias que a gente cobre no nosso research dos últimos 7 ou 8 trimestres, né? Ou seja, mais de 2 anos que a gente não via as companhias brasileiras com resultados tão bons quanto a gente viu no segundo trimestre. A verdade é que no primeiro trimestre já havia sido uma temporada de resultados muito sólida, mas a gente viu a continuação desse cenário no segundo trimestre. Então, para trazer números para vocês, mais de 33% das companhias, das 150 companhias que a gente cobre, bateram a expectativa dos analistas em receita e também no lucro operacional, no EBITDA, e mais de 57% das companhias que a gente cobre bateram expectativas de lucro nesse trimestre. Então, de fato, é um percentual bastante elevado que a gente não via desde o segundo trimestre de 2023. Quando a gente compara com o trimestre anterior, com o primeiro TRI, 51% das companhias tinham batido expectativa de lucro. E agora esse número subiu para 57%. Então, de fato, isso mostra que o micro das companhias segue muito bom, os fundamentos seguem sólidos das companhias, mesmo nesse cenário ainda de juros elevados. Né? Então, imagina o que vai acontecer com a previsão de lucro das companhias quando os juros começarem a cair. Né? Então, isso mostra um cenário bastante favorável do ponto de vista micro, que é um dos fatores pelos quais a gente segue animado com a Bolsa Brasileira. Muito bom. E agora eu acho, enfim, acho que está bastante em linha com o que vocês ouviram lá na CEO Conference, né? Então, mensagens bem coordenadas ali. E eu acho que, para fechar, a gente também soltou essa semana a nossa pesquisa com os assessores, né? E eu acho que é aí que me chama a atenção, você trazendo um cenário de, lucros recordes, né? Importante o stock picking, ou seja, o trabalho do investidor com o assessor é ainda mais importante num momento como esse, que a gente não está falando de um bull market, está tudo subindo, mas não é bem isso que mostra a pesquisa, né? Exatamente. A pesquisa de assessores da XP, que é essa pesquisa tradicional que a gente faz todos os meses, ela visa perguntar para os assessores como está a visão dos seus clientes na ponta, né? Como que os seus clientes estão vendo as principais classes de ativos e principais movimentações nas suas carteiras. A gente já faz essa pesquisa há vários anos, então a gente tem um histórico longo dela, e como esperado, como a Bolsa teve uma performance sólida esse ano e a gente sabe que as alocações em renda variável estão extremamente baixas num cenário de juros de 15%, a intenção de aumentar renda variável pelos clientes veio subindo ao longo desse ano. Então, no começo do ano, só 11% dos clientes diziam que queriam aumentar a exposição à renda variável. Esse percentual subiu para 34%
no mês passado, na pesquisa de julho, e agora na pesquisa de agosto esse número baixou para 21%. Por que isso? Porque a gente está vendo um cenário de maior volatilidade, a gente está vendo essa questão das elevações das tensões com os Estados Unidos, e isso impactou no sentimento dos investidores, né, que a gente pega aqui pela pesquisa de assessores. Por outro lado, a alocação em renda variável subiu um pouquinho esse mês, o que é uma boa notícia. A gente sabe que ela está baixa. E, por último, renda fixa segue sendo a principal classe de ativos, como é de se esperar, né? Acho que aqui não tem nenhuma novidade. Num cenário onde a renda fixa é dominante, de juros de 15, é de se esperar que a renda fixa siga sendo a principal classe de ativos aqui nas carteiras dos investidores, mas o que a gente viu nos últimos meses foi que fundos imobiliários, renda variável, investimentos globais têm crescido no interesse dos investidores para diversificar, né, um pedaço aí das suas carteiras que segue bastante alocado em renda fixa. Muito em linha com o que o Rafi trouxe aqui há 2 semanas, né, que ele falou toda essa incerteza que veio do Brasil entrar no xadrez tarifário, né, pegar os holofotes, aí a saída do fluxo estrangeiro, isso acabou fazendo o ruído foi mais alto do que os fatos, né? Então, por mais que a gente olhasse, a gente trouxe aqui diversos relatórios mostrando o impacto na economia brasileira muito pequeno, porque a gente, enfim, tem uma relação comercial muito pequena com os Estados Unidos, mesmo que ele seja o nosso segundo parceiro comercial em termos de exportações, impacto no PIB pequeno, impacto setorial chamava mais atenção. Depois das isenções, esse impacto também diminuiu, mas o ruído ele acaba afastando bem, né? E acaba que o investidor brasileiro, principalmente pessoa física, ele acaba entrando, né, na bolsa nos piores momentos, né, no momento de alta e saindo sim. Na queda, né? Uhum, exatamente. Então, é exatamente esse o impacto do tarifaço que a gente vê como mais importante, é muito mais no sentimento e em fluxo do que o impacto direto na economia, que como os principais produtos acabaram sendo isentos, com exceção de carnes, frutas e café, que a gente acha que vão ser negociados também. Na verdade, o impacto ele é limitado, só que ele sim tem um impacto em fluxo dos investidores estrangeiros, fluxo dos investidores locais, dado que o sentimento fica um pouco mais deprimido nesses cenários de maior volatilidade macroeconômica. Mas vale lembrar que quando a gente olha para o cenário micro, é um cenário micro das empresas bastante favoráveis, com fundamentos muito bons. A gente também vê um valuation dos ativos brasileiros ainda bastante atrativo, então mesmo com esse rally, os ativos brasileiros seguem bastante descontados, o que é importante mencionar. E por último, o novo regime de ciclo monetário que entramos, né? Ou seja, o mercado já precificando o corte de juros adiantes, e isso é um sinal bastante importante para os ativos de risco no Brasil, para fundos imobiliários, para a bolsa, para títulos pré-fixados, enfim, tem uma série de ativos que se beneficiam bastante desse cenário de queda de juros adiante no Brasil. Perfeito, e a gente está vendo isso, né, a gente está refletindo isso nas nossas carteiras de alocação também, né? Então todo mundo caminhando para essa direção. Acho que isso é sempre importante dizer, como a gente traz aqui em todos os nossos conteúdos, né? Que todo o nosso cenário ele é bem amarradinho, né? Então estamos todos compartilhando dessa visão e caminhando, inclusive na nossa carteira de alocação, caminhamos um pouquinho em direção a adicionar mais risco. Primeiro, né? Mudamos a perspectiva para o pré-fixado, depois mudamos a duration, aumentamos a duration do IPCA, então caminhando também, né? Para esse risco cauteloso também. Excelente, Ferreira. Tem mais alguma mensagem que você gostaria de trazer? É isso, nos momentos de maior volatilidade são os momentos também que as maiores oportunidades aparecem. Então é importante ficar de olho, manter a calma e manter a carteira diversificada com bons ativos para conseguir aproveitar aí de bons preços e de um cenário que a gente espera que melhore daqui adiante. Muito bom, excelente. E bom, de outros, né, destaques, a gente já trouxe bastante destaque aqui dessa semana aí da produção do nosso time de research. Então tivemos a pesquisa com assessores, uma série de feedbacks, né, como a gente chama aí, das reuniões que aconteceram na CEO Conference. Então todos os analistas setoriais produzindo uma série de conteúdos. Tivemos todas as empresas também que reportaram resultados nessa semana. Aqui no Brasil e lá fora também a temporada de resultados, né, tá praticamente finalizada, mas algumas empresas ainda soltando seus resultados ali. E tivemos também, nessa semana, a publicação do relatório da projeção, né, do que esperar
da prévia do PIB do segundo trimestre. E eu acho que é interessante trazer que vai bastante em linha com esse cenário mais cauteloso de desaceleração da atividade. Mas vale dizer que a nossa visão aqui é PIB do segundo trimestre, né? Lembrando que é olhando para trás, mas que esse PIB deve mostrar um PIB que cresceu um pouco menos, não chegou a cair, é uma variação aí bem menor do que a do primeiro trimestre, principalmente por conta do setor agropecuário, né? Então, do setor primário da economia deve ter crescido bem menos do que o último trimestre, mas por conta da safra recorde que a gente viu ali atrás. Mas olhando daqui para frente, o que é bastante importante, o PIB serve muitas vezes para olhar no retrovisor e ajustar o que esperar para frente. É uma economia que deve seguir desacelerando gradualmente, mas não vemos uma queda abrupta, né? Não vemos uma recessão adiante, até porque tem importantes fontes de suavização, né? Importantes buffers, incluindo o mercado de trabalho aquecido, o crescimento da renda, né? E também um impulso fiscal importante que deve vir de pagamento de precatórios nesse trimestre. Então, tudo isso muito em linha com o que a gente viu das empresas, né? Então, acho que o cenário fecha direitinho aqui com mais um destaque do nosso conteúdo por aqui. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada, Ferreira, pela sua participação. Como sempre, curta a gente aqui, né, no canal do YouTube, onde quer que você esteja ouvindo a gente, com vídeo, sem vídeo. Não deixe de enviar também para todas aquelas pessoas que você acredita que possam gostar das informações aqui, para que o nosso conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. E sigam, né, siga você que está assistindo a gente, conferindo todos os nossos conteúdos em todas as plataformas. Por hoje eu fico por aqui, a gente se fala, se ouve e se vê na semana que vem.